Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Manuel, esse é o canal Qual é o Caso e é uma grande alegria estarmos juntos para mais um vídeo, né? Eu fiz uma nova votação lá no Instagram do canal, né? Pedindo sugestões de temas para o vídeo de hoje. E dentre as sugestões que nos foram dadas, nós colocamos algumas opções. E a opção que ganhou realmente é algo que eu sempre gostei, né, de estudar. É uma situação que acabou modificando muito a estrutura do Brasil como país. E acredito que foi um tema muito perspicaz e a pessoa que me indicou tá de parabéns. E as pessoas que também votaram, não só nesse, mas também nos outros temas, né, mas acabou ficando com esse. Muito obrigado, tá certo? E sem mais delongas, o nosso vídeo de hoje é sobre a história da fundação de Brasília, a capital do nosso país. Nós conhecemos um pouco da história da fundação de Brasília porque ela foi um marco, né, na segunda metade do século passado para frente, né, mas o processo da fundação da capital Brasília se deu muito tempo atrás, muito antes de Juscelino Kubitschek, muito antes das suas intenções, né? Então, assim, é importante frisar que, tipo, eu estou usando como base o IBGE e alguns dados que eu fui coletando, né, na pesquisa que eu fiz, alguns vídeos também que eu assisti, e a maioria dos dados do IBGE, dessas pesquisas, elas se batem, né? Os dados, eles acabam batendo. Então, assim, se alguém tem uma história diferente, se alguém acabou percebendo ou vendo, estudando algo que foi fora desse contexto, é claro que aqui no vídeo a gente tem que fazer um macro, né, resumir, porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo falando muita coisa. A gente faz um resumo do contexto geral e dos marcos mais importantes, dos pontos mais importantes. Mas se alguém tiver algo a mais, pode deixar aqui nos comentários, então pode falar lá no nosso canal, que é muito importante também para que a gente, como eu já disse, é um bate-papo e uma troca de informações. Então é importante que tenha realmente essa complementariedade, né, das informações, aquilo que eu trago, aquilo que vocês trazem, para a gente poder completar a informação correta, tá certo? Em 1823, José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência, propôs a criação de uma nova capital no interior do Brasil, sugerindo o nome Brasília, longe dos portos, para garantir a segurança do país. A vocação mística de Brasília se inicia quando é incorporado à sua história o sonho de Dom Bosco. Para quem não conhece, Dom Bosco é um santo da Igreja Católica, né? Um grande santo, por sinal, e ele está completamente ligado à história da fundação de Brasília, né? O santo, ele sonhou com uma depressão bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 15 e 20, e que repetidamente a voz lhe dizia: quando vierem escavar as minas ocultas, no meio destas montanhas surgirá a terra que dará favo e mel. Então, assim, ele diz, né, que seria uma riqueza inconcebível, não conseguiria se contabilizar o tamanho de riquezas que esse local traria, né? Então, assim, foi-se incorporada essa profecia de São João Bosco, de São Dom Bosco, na época Dom Bosco, São João Bosco, para a história da fundação de Brasília. Então você vê assim, né, que até de forma interligada, o santo, ele fez ali com que fosse o fiozinho ali, começasse a ser o caminho a ser trilhado para a fundação de Brasília, né? Então, no ano de 1892, foi nomeada uma comissão exploradora do Planalto Central, que era liderada por várias pessoas, né? O principal era o astrônomo, né, Luiz Cruz, que ele foi responsável por o início dessa exploração. Mas a exploração contava com botânicos, com geógrafos, com médicos. Todos os tipos de pessoas foram até aquele local do Planalto, né, para poder fazer expedições e ver ali qual era a realidade daquela localidade, daquele terreno, daquela situação, o que verdadeiramente ele podia trazer de bom, né? E aí, então, após ter feito a marcação topográfica, as marcações de clima, da flora, da fauna, geologia, os materiais que a região do Planalto Central ela entregava, foi então que foi entregue, né, um relatório que foi denominado como Quadrilátero Cruz, no ano de 1894, né? Então, assim, ali já era a base estrutural para ser feita uma nova cidade, uma nova localidade ali.
Mas só em 1955 que então foi demarcado uma área de 50 mil quilômetros quadrados, né, onde hoje se localiza a cidade de Brasília, né, do Distrito Federal, para a construção da nova capital, que teve início no começo de abril de 1956, né? Então, assim, é importante frisar que começou-se lá em 56, já com Juscelino Kubitschek, né, como presidente do Brasil, mas isso aconteceu muito antes, né? Desde 1823, lá quando o então patriarca da independência, né, naquele processo ali da independência do Brasil, ele falou, né, que era importante que fosse criada uma nova capital no interior, com o nome de Brasília. Foi-se colocado, então, o sonho de São João Bosco, né, para sintetizar essa criação. Foi feito estudo lá pelos astrônomos, pelos botânicos que fizeram lá o quadro do Látedo Cruz. Então, assim, foi todo um processo que renderizou, né, naquilo que hoje é a capital. Mas o sonho de Brasília, ele já estava presente na Constituição verdadeiramente desde 1891. Desde 1891, segundo a Constituição, já tinha essa ideia de transferir a capital do Brasil para o interior. E foram vários fatores que contribuíram para que essa decisão fosse tomada, né? Juscelino Kubitschek, JK, né? Ele, na sua campanha eleitoral, ele colocou como base a transferência da capital do Rio de Janeiro para o interior, no caso, para o centro do Brasil. E a oposição até então, algumas pessoas da oposição acabaram realmente se opondo a isso, né? Porque Rio de Janeiro era centro turístico, era ali ponto fixo, né, de localização e de tudo para que as pessoas pudessem resolver, pudessem chegar. Só que Juscelino ele já tinha essa visão mais ampla, né, de que trazendo a capital para o interior, para ali para o centro, a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra. A pressão popular contra os presidentes, contra os governadores não seria tão grande, contra os deputados federais, contra os senadores, né, no caso que é o que a gente tem hoje, não estaria tão grande. A nova capital sendo trazida para o interior ia fazer com que as pessoas fossem para esse local, fossem para esse então interior e crescesse a população brasileira, expandisse a região brasileira. Então, assim, o Juscelino Kubitschek, ele foi importantíssimo, claro, né, porque ele foi o presidente que botou a cara para bater, para se iniciar o processo da construção da cidade de Brasília, né? Mas, assim, não foi só ele foi o cara que deu o pontapé inicial, né? Mas veio desde lá de trás. E, assim, até o slogan da campanha, eu tô até aqui com o sloganzinho, né? Assim, a nova capital do Brasil. Alguns contra, muitos a favor. Todos beneficiados. Eu vou colocar até essa imagem aqui para vocês darem uma olhadinha. Isso estava lá, né, no começo da cidade de Brasília. Então, assim, tinha um político chamado Carlos Lacerda naquela época que ele era a oposição de JK, ele era o cara que se opunha a ele nas eleições, mas ele aprovou o plano e deu carta branca para JK fazer. Então, assim, tipo, meio que, mesmo ele perdendo a eleição, ele acabou que apoiando o JK nisso, porque, assim, acho que havia o contexto daquela época, para muitos, que era necessário, né? Até pelo que JK acabou apresentando. Então, assim, é importante também a gente falar um pouco do contexto histórico daquela época, né? Assim, a Europa e os Estados Unidos viviam um período de recuperação econômica muito grande, né? Acabou a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, e ali naquele período, né, da década de 50, foi o tempo em que as civilizações elas tinham sido bastante afetadas pela Segunda Guerra, né? Algumas tinham sido destruídas. Então, assim, o vento estava soprando ao contrário, né? O vento estava soprando para o Brasil, né? Era otimista para nós. Tipo assim, nós não fomos afetados pela Segunda Guerra Mundial, territorialmente, economicamente, né? Claro que, tipo assim, a gente sabe que na importação, exportação, acaba sempre tendo aqueles resquícios, mas o Brasil não foi tão afetado contra os Estados Unidos e a Europa. E aí o projeto da Fundação de Brasília, ele teve, logo após, né, após o Juscelino Kubitschek, após ali todos os trâmites legais, a lei, né, que ele acabou
colocando em prática foi da Nova Cap, né? Que foi da construção da nova capital. E foi um edital que foi lançado pelo governo federal para que pessoas pudessem vir trabalhar pudessem trabalhar na construção, né? Do então plano piloto. A pessoa que ganhou, né, a projeto arquitetônico, podemos dizer assim, os arquitetos que me perdoem se eu estou falando o nome errado, mas foi Lúcio Costa, que ele era ele era do Rio de Janeiro, ele foi o vencedor do projeto, né? O projeto, eu vou até ler aqui para falar da forma correta, tá certo? Ele é um traçado de dois eixos, cruzando em ângulo reto como o sinal da cruz. Um destes eixos leva às áreas residenciais, sendo levemente inclinado, dando à cruz a forma de um avião. O outro, denominado monumental, com 16 quilômetros de extensão, abriga os prédios públicos e os palácios do governo federal do lado leste, no centro a rodoviária e a torre de TV no lado oeste, os prédios do governo do Distrito Federal. A outra pessoa importante nessa obra foi Oscar Niemeyer, né, que é um dos maiores arquitetos, assim, enfim, da geração, da história, que ele foi responsável pelos principais projetos arquitetônicos da cidade, né? E foi então que no dia 21 de abril de 1960, que a estrutura básica da cidade, né, tinha muito a se fazer ainda, mas tinha-se essa pressa para ser logo inaugurada. Ela foi então edificada, né? A capital Brasília ela é inaugurada. E as primeiras pessoas que moraram em Brasília, que são os operários, as famílias de operários que acabavam morando assim, principalmente os primeiros, né, os operários que foram trabalhar até Brasília, eles moravam na condição mínima, realmente só para conseguir, né, levantar a cidade, para conseguir trabalhar. Então, assim, o nome dado a eles foi os candangos. Muito, até assim, hoje muitos ainda gostam de ser denominados assim, né, os candangos. Estavam presentes lá, né, nessa obra, todos esses, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, que foi o dono de uma pessoa também muito importante lá, o próprio Lúcio Costa, que foi o cara que fez o projeto, Juscelino Kubitschek, que era então o presidente do Brasil, né, um dos responsáveis pela construção de Brasília. Então, assim, Brasília, ela foi inaugurada nessa data, porém, ela continuou o seu projeto de construção por vários anos, né, porque, assim, existia-se, como eu já disse, a vontade de inaugurar logo, o desejo de inaugurar logo, então por isso eles deram uma leve acelerada no processo, né? Alguns dados importantes, né? Calcula-se que em torno de 60 mil operários trabalharam na construção de Brasília. Em 1957, pouco mais de 6 meses depois de ter iniciado-se as obras, né? 6, 8 meses depois de ter iniciado as obras de construção de Brasília, já existia 12 mil pessoas morando aos arredores, né? Contando operário, familiares que às vezes iam, pessoas que estavam com os operários, então assim, já era uma galerinha boa. Em 1960 foi inaugurada, 61, 62, 63 foi o ano que foi se trazendo o restante das coisas que ainda estavam no Rio de Janeiro, os ministérios, os órgãos legislativos foram se trazendo, foram indo para o Brasil, né, para poder se fazerem residência realmente lá, né? E teve-se um grande problema econômico, né, no que diz respeito à construção, porque 6 meses antes do fim das obras, já não tinha mais dinheiro. Já não tinha mais dinheiro nenhum, né? O Brasil já não conseguia mais pegar dinheiro emprestado com o FMI. Teve que ser vendido títulos de dívida pública. Foram feitas muitas coisas, né, para poder se conseguir pagar a construção de Brasília, né? A inflação aumentou demais, o custo de vida aumentou demais para pagar a construção. E, tipo assim, foi-se terminado mesmo em 1969 e estima-se que Brasília tenha custado cerca de 45 bilhões de dólares, ou seja, não foi barato. Não foi barato, né? Então, assim, os trabalhadores eles sofriam muita pressão para terminar logo. Trabalhavam os 2 turnos. E se desse a famosa amassada, como a gente chama aqui, tinha retenção de água, retenção de pagamento. Então, assim, eles tinham que verdadeiramente mostrar serviço, trabalhar, né? Não havia equipamento de proteção específica, né? Os EPIs não havia. E se estima que mais de 3 mil operários tenham morrido durante a obra. Então, assim, é um número muito grande, né? Esses são os pontos negativos da construção de Brasília. Então, assim, é importante frisar, como eu já disse, é um resumo do que foi a construção dessa cidade. É um resumo
do processo de fundação da capital, do que hoje é a capital do Brasil. Mas eu acredito que deu dado para entender alguns pontos, né, importantes. Eu tentei reduzir o máximo o vídeo, porque é muita coisa. Ainda deu, vai dar esse tempo todinho, mas enfim. Agradeço desde já a todos que acompanharam até agora. E é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até agora. O nosso próximo vídeo, na próxima semana, ele vai ser sobre a Operação Prato. São os OVNIs lá no Pará. Uma das maiores operações contra objetos voadores não identificados da história do Brasil. E eu quero sugestões para os próximos vídeos, né? Esse vídeo da Operação Prato também foi escolhido lá no Instagram, junto com esse da Fundação de Brasília, para serem os próximos vídeos do canal. Tá certo? O meu muito obrigado. Estamos juntos. Para quem não é inscrito, por favor, se inscreva, ative esse sininho. Mande esse vídeo para as pessoas que você acha que desejam conhecer um pouco mais sobre a Fundação de Brasília. Comentem aí o que vocês acharam, por favor. E é isso. Muito obrigado. Estamos juntos. Valeu!